Olá, o Câmara Rio Entrevista está no ar. Você que gosta de literatura certamente conhece a FLUP, Festa Literária das Periferias, que já marcou presença no Morro dos Prazeres, Vigário Geral, Mangueira, Babilônia, Morro do Vidigal e que este ano realiza sua 13ª edição aos pés do Morro da Providência, a primeira favela do Brasil. Bem, no programa de hoje nós vamos conversar com o escritor e produtor cultural Júlio Ludemir, um dos idealizadores desse evento importante, responsável por divulgar e também premiar talentos literários oriundos das comunidades cariocas e também por reverenciar outros tantos mestres da literatura negra brasileira. Mas antes, assista uma reportagem que conta um pouquinho da trajetória da FLUP. Realizada em locais excluídos dos tradicionais territórios literários, a FLUP, Festa Literária das Periferias, é um evento internacional que nasceu em 2012. O objetivo é acolher escritores de favelas cariocas e fomentar a cultura e os diversos tipos de atividades relacionadas aos livros e à leitura. A festa já passou pelo Morro dos Prazeres, Cidade de Deus, Vigário Geral, Mangueira, Babilônia e na região da Pequena África, no centro da cidade. Em 2020, foi realizada nas plataformas digitais por causa da pandemia de Covid e alcançou o Brasil todo e mais 7 países. A FLUP também oferece um processo formativo que já resultou na publicação de 22 livros com autores das periferias. Entre eles, Giovanni Martins, um jovem da Rocinha que teve o primeiro livro traduzido para mais de 10 idiomas. Foi esse evento que me forjou escritor, foi esse evento que me formou. A FLUP ganhou alguns prêmios importantes, como o Faz a Diferença, de 2012, o Prêmio Jabuti na categoria Fomento à Leitura, a London Book Fair e a Câmara Brasileira do Livro. A FLUP é realmente uma festa. Júlio, tudo bem com você? Tudo bem, um pouco tenso, um pouco ansioso para que a festa comece, que nem festa de casamento, né? Todo mundo aproveita, menos a noiva, né? Mas... você aproveita sim? Sim, assim, temos trabalhado bastante. Esse é o 12º ano que a gente está na pista. Nunca fizemos tão grande, nunca fomos tão audaciosos, nunca fomos tão ousados. Mas eu acho que a ideia em si da FLUP, ela, ali no começo, ainda que ela tenha sido menor, ela já era sempre no campo do ousado e do audacioso. Para aquele momento, um momento em que, quando a gente começava a falar de um festival literário internacional, com o desejo de fazê-lo grande, as pessoas diziam que era impossível. Houve várias vezes que a gente ouviu a seguinte frase: vocês jamais vão captar recursos para isso. Se conseguirem captar, jamais vão conseguir realizar. Se conseguirem realizar uma vez, não vão conseguir consolidar no calendário da cidade. Porque favela é um lugar associado ao analfabetismo funcional. Não é um lugar de autores e nós, desde o começo, trabalhamos com a ideia de um Rio de Janeiro no qual repercutia as grandes políticas inclusivas dos últimos 20 ou 30 anos que vinham sendo implantadas no país. Eu vou dar um exemplo em particular de um projeto que a gente fazia em Nova Iguaçu, que era em torno de uma biblioteca que trabalhava com 400 jovens, de uma Nova Iguaçu, de uma periferia de Nova Iguaçu. E a gente via dentro daquela biblioteca aqueles meninos entrando e trazendo livros. E todo um debate, particularmente o meu, quando falava de juventude de periferia, eu sempre falava de um ponto de vista da violência. Quando você fala do tráfico de drogas, você está o tempo inteiro falando da juventude. Você está falando desse corpo jovem, periférico, particularmente negro. E eu naquele trabalho ali com 400 jovens, que às vezes eu brincava que era o joelho com suco, com aquele salgadinho chamado joelho, assim, e eu quando apertava a mão daquela molecada, eu via que aquela estava com aquela mão fria de quem não estava exatamente muito bem alimentado,
E aquela turma não estava só com fome de feijão e de arroz, estava com fome de livro, de literatura, de cultura e, acima de tudo, com fome. E eu acho que esse foi o grande legado desses últimos governos, fome de inserção. Houve um sonho de futuro que foi devolvido ao país, a ideia de que o Brasil era um país do futuro, era algo que em algum momento foi surrupiado da população. E de repente houve um desejo de futuro e a gente via ali, e o livro é o futuro, entende? A cultura é um futuro. E eu comecei a lidar com aquela juventude, eu que historicamente trabalhei escrevendo, produzindo sobre a violência, produzindo sobre o crime organizado, e eu via o quanto aquilo não correspondia àquele estereótipo periférico de que a periferia era um lugar da violência e não que aquilo era um lugar da potência e que algo estava acontecendo no país naquele momento. Então, e aí houve um momento em particular dentro desse projeto em que eu estava na Flip, todos os anos eu vou na Flip, e em algum momento eu vi aqueles jovens em Paraty, com fome, com frio, e sem saber exatamente o que era Paraty. Quando você diz assim, Festa Literária de Paraty, a Flip, onde fica a Flip? Essa foi uma pergunta, inclusive, que eu ouvi num documentário que a Flip produziu sobre jovens entrando na universidade, que são exatamente esses mesmos jovens com os quais a gente estava dialogando ali no começo de tudo. E uma menina uma vez perguntou assim, onde é que fica a universidade? Entende? Porque todo mundo tem que ir para a universidade, mas exatamente onde fica? Né? Porque quando eu estou em Vigário Geral, em particular essa menina era de Vigário Geral, você não vê universidade. Então, assim, né? Como é que eu mudo o meu caminho? Né? Então, onde é Paraty? Onde é o Festival Literário de Paraty? Como eu entro? Onde fica a tenda? Onde é o debate? Entende? E aí eu vi aquela molecada com fome, com frio, eu disse, eu vou fazer um lá. Havia o tempo inteiro aquela molecada do joelho com suco, entende? Com a mão fria, apertando a minha mão. Não era só com fome de feijão e arroz, era com fome de futuro. De futuro. E uma garotada com muitas ideias. E desses territórios surgem textos incríveis, premiados. O que caracteriza essa literatura da periferia? Todos os grandes momentos da história, eles têm um conjunto ali de coisas que é um novo leitor, que lê um novo autor, que circula por uma nova editora, que é estudado por um novo acadêmico. Essa rede, ela começou a operar nisso que eu chamo da política mais importante que mudou o país, chamado cotas raciais. E, particularmente, eu estou falando aqui, eu tenho uma amiga que ela brinca que quando eu digo assim, Júlio, você não precisa dizer que é uma pessoa branca, todo mundo sabe que você é uma pessoa branca. Mas, exatamente por ser uma pessoa branca, eu sabia o quanto as cores estavam mudando. Né? O quanto naqueles ambientes em que eu cresci, né, em que eu me forjei como um intelectual, como um artista, que era inteiramente associado à branquitude, e eu estava vendo ali aqueles corpos chegando, tanto nas universidades, quanto nas editoras. Quando você tem esse novo cenário se relacionando dialeticamente, a editora se relacionando com o autor se relacionando com o livro, ou com o novo autor se relacionando com uma nova universidade, tudo isso produz um novo GPS. A literatura brasileira, historicamente, é uma literatura de uma classe média branca, cujo GPS é esse aqui, no qual a gente se encontra no momento. Do Leme ao Pontal, do Pontal ao Leme, não tinha Curicica, não tinha Nova Iguaçu, não tinha a Babilônia, ou quando tinha esses lugares, essa geografia, o tinha com narrativas feitas por outros, quase que uma narrativa antropológica. Esse novo GPS, esse novo corpo,
vai explicar todos os fenômenos que estão acontecendo no momento. Eu acho que, inclusive, existe um ponto muito preciso que vai permitir que as editoras entendessem que havia um novo leitor, que é o livro do Lázaro Ramos, O Minha Pele, e, em particular, tinha uma coisa da foto, que era metade do rosto dele, e a pretalhada, toda essa turma negra, toda essa juventude se identificou com aquilo. Quando a Companhia das Letras publicou aquele livro, ela publicou o Lázaro Ramos da televisão. Ela publicou aquele grande artista que ele historicamente sempre foi, mas ela não tinha entendido exatamente qual seria aquele público. E ela, ao entender aquele público, o passo seguinte é de Jamila Ribeiro, que vai de novo para um campo da representatividade. Eu estava, em particular, no dia em que ela lançou o livro ali na Lapa, e no momento em que eu fui cumprimentá-la, ela disse: Júlio, pelo amor de Deus, eu preciso fazer xixi. Eu falei, eu assinei meu livro para 800, eu não consigo falar. Estava lá, Beco do Rato. Exatamente isso. Lotado. Lotado de pessoas. Lotado. Aquilo era um novo autor, com um novo leitor, uma nova editora, entende? E aí você entende o que é a Malê, o que é a Palas, e você entende, inclusive, que algo, entende, vai se tornando um nicho de mercado, mas depois ele vai se tornando mais do que um nicho de mercado. Hoje em dia é uma obrigação, entende? Todo mundo tem passado por um letramento, entende? Em algum momento, a gente estava no campo da obrigação. Nesse momento a gente está entendendo que nós estamos no campo do necessário. Não existe nenhum festival literário no momento, entende, que não traga esse conjunto de atores se relacionando dinâmica e dialeticamente, falando para uma nova literatura, para uma nova arte, para um novo Brasil. Um novo Brasil precisa de uma nova literatura, que não é essa literatura que a minha geração produziu, que eu particularmente produzi, mesmo quando eu estava no campo da periferia. Por mais que eu more na Babilônia, por mais que eu tenha morado na Rocinha, por mais que eu seja um nordestino, eu sou uma pessoa branca que pude fazer travessias, mobilidades sociais com muito mais facilidade do que você. E o tempo inteiro, quando eu narrava, apesar da proximidade, era sempre uma narrativa do outro. Nunca uma narrativa do meu mundo, daquilo que a Conceição maravilhosamente cunhou de escravivência. Querida Conceição Evaristo, com esse nome a gente vai para o intervalo. Mas o Câmara Rio Entrevista volta já já. Estamos de volta. O Câmara Rio Entrevista está conversando com o escritor e produtor cultural Júlio Ludemir, idealizador da Festa Literária das Periferias, a FLUP, que em 2023 decidiu homenagear Mãe Beata de Iemanjá e também o escritor Machado de Assis, na comunidade onde ele nasceu em 1839, o Morro da Providência. O morro, aliás, foi palco da Guerra de Canudos e é considerado a primeira favela do país. Historiadores contam que o termo favela vem justamente da associação que os soldados baianos que vieram para cá lutar fizeram. Eles chegaram no Rio de Janeiro vindos de uma região conhecida como o Morro da Favela, no interior da Bahia, onde uma planta chamada faveleiro é muito comum. E, Júlio, é muita história numa região só, não é? Para lá de inspiradora. Não foi à toa essa escolha? Não, absolutamente não foi à toa. E acho que uma das coisas que você falou aqui agora, ela está muito aqui no nosso coração, né, que a ideia de favela, que é uma palavra universal, se você for em Nova York e disser que mora numa favela, as pessoas sabem o que é uma favela. Esta ideia de uma favela, de um ambiente popular, o morro da favela, ela traz um Brasil e fundamentalmente um Rio de Janeiro, ou ao contrário, ela traz um Rio de Janeiro e a partir do Rio de Janeiro ela traz para o Brasil, existem favelas em todo o Brasil. No Rio de Janeiro são 2 milhões de pessoas em favelas, no Brasil são 18 milhões, no mundo são 2 bilhões de pessoas ou 1 bilhão de pessoas morando em favelas, morando, aspas, em condições precárias. E o começo disso tudo, uma ideia de periferia, ela começa a se desenhar naquela região ali.
que é uma região ao lado do Cais do Valongo, que é uma região no contexto da pequena África, que é uma região onde nascem os primeiros candomblés do Rio de Janeiro, onde nasce o samba, onde o samba da Bahia se carioquiza. Então, tudo o que a gente fala de Rio de Janeiro traz aquele axé daquele lugar. Por que homenagear o Machado de Assis? Acho que o movimento negro ele conseguiu fazer uma coisa que foi devolver e resgatar a cor do Machado de Assis. O Machado de Assis que eu li quando era jovem, com 15, 16 anos, era um Machado de Assis no máximo mulato, nunca negro. Entende? E o movimento, uma das grandes conquistas do movimento negro dos últimos tempos foi dizer que o maior escritor de todos os tempos da história da literatura brasileira é negro. Mas existia uma coisa que ele continuava refém do Cosme Velho, entende? Muito desconectado de uma região inteiramente negra, ao lado do Cais do Valongo, a primeira periferia do Rio de Janeiro. Numa das faces, o Livramento é uma das faces do Morro da Providência. Dizer que o Machado de Assis é um escritor periférico, entende? Cria daquela região, vizinho do Cais do Valongo, que bebeu em toda a coisa ali da pequena África, ele tem, entre outras importâncias, que assim, a pessoa negra ela pode fazer uma narrativa e uma crítica e ironizar o mundo branco. Uma das grandes violências simbólicas cometidas contra o corpo negro é que o corpo negro só pode falar daquilo que lhe compete. Não existe o direito de fazer a análise mais profunda da sociedade branca, etc. e tal, e de onde vem a ironia machadiana, a clássica e tão falada ironia. É a ironia daquela pessoa que é exatamente o cara que sabe de tudo e dentro daquela ironia, inclusive, ele tem que dizer que eu tenho que sobreviver. E nesse sentido ele é diferente do Lima Barreto, que sucumbiu, que morreu jovem, com 40 anos de idade, morreu, teve sua obra só resgatada, entre outras conquistas, desse movimento negro que gera cotas, dessa cota que renova, que cria feminismo negro, que dá essa renovada absolutamente extraordinária no Brasil. Uma das coisas que está acontecendo é o resgate do Lima Barreto. Mas o Lima Barreto foi o cara do confronto, foi o cara do dedo em riste, não teve a malemolência, não teve aquela coisa de Oxum, que eventualmente de deslizar pelas águas, entende? Essa coisa diplomática, mas sempre dizendo a verdade e sempre podendo fazer essa análise da sociedade branca brasileira, e a melhor, mais profunda, mais irônica é a de uma pessoa negra chamada Machado de Assis. E é isso que a gente está tentando fazer ao mostrar que ele é daquele lugar e não o bruxo do Cosme Velho. Aquele lugar é também um ponto de encontro entre a Bahia e o Rio de Janeiro. Mãe Beata é isso. Mãe Beata veio da Bahia. Mãe Beata é de uma outra diáspora baiana. A diáspora baiana, uma dessas coisas pouco estudadas no Brasil, ela foi fundamental para a formação do Rio de Janeiro. Ela é resultado das violências pós-escravagistas ou escravagistas contra um povo que se rebelou, contra um povo que fez a revolta dos malês e que precisou se refugiar no Rio de Janeiro. Mãe Beata é uma grande narradora. Todo um saber, a oralidade para a FLUP, por estar no campo das periferias, sempre foi fundamental. Todo esse saber dos povos de terreiro, ele foi transmitido oralmente. É uma sabedoria da oralidade. E é uma sabedoria que vai repercutir no Partido Alto, que vai repercutir em todas as grandes formas poéticas brasileiras, inclusive o Poetry Slam, que é uma das coisas que a gente tem feito o tempo inteiro, e a gente, nesse momento, está homenageando os 15 anos do Poetry Slam no Brasil.
E a gente está num grande diálogo com as culturas orais, com as culturas performáticas. As Mães de Santo, e em particular Mãe Beata, que foi uma das organizadoras de um feminismo negro, de um feminismo de terreiro, que se propaga no Brasil a partir do Rio de Janeiro, a partir de Crioula, a partir das grandes instituições, as grandes ONGs negras, de mulheres. A Mãe Beata, esse saber é o saber da oralidade. Uma oralidade que também é característica do povo indígena, que também estará representado esse ano na programação. Tem mesa sobre religiosidade indígena, tem o Poetry Slam. Essa programação realmente chama por uma questão da festa. Por isso é festa, porque tem muita coisa, não tem só a literatura, né? Tem a literatura em oralidade, tem música, tem dança, tem poesia. A grande poesia brasileira está na música popular brasileira. Mas esse povo brasileiro, né, é o povo da festa. Eu preciso da música. Essa, como eu falei, é uma FLUP muito ambiciosa. Eu não à toa, eu estou quebrado emocionalmente aqui. É a primeira vez que eu estou falando sobre isso aqui. Não à toa, eu chorei aqui em alguns momentos. Uma das grandes invenções nossas é, no campo dessa oralidade, fazer uma coisa que a gente está chamando de Aldeia dos Caboclos, onde a gente está reunindo 20 e tantos terreiros para falar da experiência com os caboclos, que é para falar da única religião totalmente brasileira. Nesse encontro absolutamente mágico de dois povos que não trabalharam com o livro, cujos saberes foram transmitidos oralmente. Não existe uma grande Bíblia Nagô, uma grande Bíblia Yorubá. É um saber. Os negros escravizados, os africanos escravizados, não trouxeram livro. Eles trouxeram o corpo deles, eles trouxeram a vida deles, eles trouxeram a cultura deles e encontraram e se relacionaram e foram protegidos. Os quilombos têm um suporte indígena, entende? E que é um outro povo que também, entende, teve os seus saberes, teve a sua inteligência, teve tudo aquilo preservado oralmente. São grandes povos contadores de história. E é isso que vai ser celebrado. E que vai ser lançado, né? Vai ser lançada a ideia para que outras discussões possam vir. E pensando em FLUP, já pensando na reta final da nossa conversa, qual é o futuro dessa festa literária? Porque tem futuro, né? É uma adolescente. Estamos trabalhando bastante para isso, assim. Acho que a gente tem que se redesenhar nesse momento. Eu acho que a primeira grande visão, ela se materializou. A FLUP, a gente dizia, existem escritores periféricos. Em algum momento a gente descobriu que esses escritores periféricos eram negros, eram queer. E acho que a grande coisa da FLUP, e no melhor e no pior sentido, e que me faz ter muitos cabelos brancos, é que cada ano ela tem que ser diferente. Mas acho que a gente está partindo fundamentalmente de que uma ideia absurda, uma ideia pouco crível, de que existia leitores e autores e artistas e consumidores de arte nas periferias brasileiras, isso está posto. Não é uma exceção, não é uma coisa exótica, é uma realidade. Chegou para ficar e modificar tudo e todos. Bienal mudou, a FLIP mudou. Não existe ninguém que diga e que não parta da premissa de que neste momento nós temos uma nova arte, uma nova literatura brasileira. Agora, qual é a próxima visão? Vamos trabalhar a partir disso, procurando outro patamar, onde isso vai levar já para além do campo da exceção. Júlio, muito obrigada. Você e o saudoso Écio Salles estão muito de parabéns. Até a próxima, tá? Obrigado. O meu muito obrigada para você também aí de casa que acompanhou essa conversa. Espero que ela tenha te inspirado a, quem sabe, escrever algumas das suas histórias de vida. Você pode rever o Câmara Rio Entrevista de hoje e também assistir outras edições no canal da Rio TV Câmara no YouTube. Até a próxima. Tchau!